Fala galera da Punkfy, aqui quem tá falando é o Felipe e hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que muita gente tem sobre como é que funciona, o que é um Spring Break. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo, não esquecer de ativar o nosso sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo que sair aqui no canal e lembrando também que nossas redes sociais e o site da Punkfy estão aqui na descrição. Morando nos Estados Unidos ou não, você provavelmente já ouviu falar no Spring Break e provavelmente construiu aí no seu imaginário também essa associação entre o Spring Break e muita festa, às vezes muita bebida, piscina. Por que a gente fez isso, né? Não é uma coincidência que muita gente acha que o Spring Break se resume a isso. A gente consome muita série, muito filme, muito programa de TV, inclusive aqui do Brasil já viajou para os Estados Unidos para cobrir Spring Breaks tanto no território estadunidense como também em outros países para onde as pessoas costumam viajar para poder curtir o Spring Break dele. Mas eu tô aqui hoje pra gente investigar se esses estereótipos aí do Spring Break fazem sentido e se realmente todo mundo que mora nos Estados Unidos curte Spring Break no meio dessa grande festa. Spring Break é um recesso estudantil nos Estados Unidos, onde no período ali de março e abril, as aulas param durante um período de normalmente uma semana, mas tem alguns lugares que ficam parados durante 2 semanas. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente esclarecer isso. Spring Break nada mais é do que uma pausa nas aulas, para você fazer o que você sentir com vontade de fazer nesse período de pausa, nesse período de descanso. Mas aí você tá perguntando, tá, Felipe, mas então se é só uma pausa, como qualquer outra pausa que acontece no ano, por que essa pausa especificamente, né, esse recesso estudantil, tem essa fama tão grande de festa, de piscina, de farra? Vou contar uma história rapidinho pra vocês, que vocês vão entender da onde que veio aí essa cultura do Spring Break que a gente vê na mídia hoje em dia. Essa história começou lá atrás, em 1938, quando lá em Fort Lauderdale, na Flórida, foi inaugurada uma piscina olímpica muito estruturada e muito propícia ali para treinamento de atletas. O que acontece é que por conta da localização geográfica ali da Flórida, né, que é bem pro sul dos Estados Unidos, o clima ali na região normalmente é propício para você poder entrar numa piscina, sair e não ter um clima frio o suficiente para te deixar doente nem nada. Então as universidades que ficam mais pro norte dos Estados Unidos começaram a, nesse período aí de recesso da Páscoa, levar as equipes de atletas de natação especificamente para essa região de Fort Lauderdale para poder usar essa tal piscina que tinha sido inaugurada ali na região. Então tudo começou com essa movimentação das faculdades que não podiam usar as piscinas em certas épocas do ano, indo lá para a Flórida para poder usar a deles quando o clima lá ainda estava quente. Como eu falei com vocês, isso começou lá por 1938, durante a década de 40 e 50, essa cultura foi aumentando e cada vez mais e mais faculdades estavam levando as suas equipes para lá. E aí, gente, façam as contas vocês aí em casa. A gente, obviamente, as pessoas não nadavam 24 horas por dia, né? A galera ia lá treinar, eram atletas, obviamente os treinos eram extensos, mas eles tinham bastante tempo livre. E aí você tem um monte de atletas, jovens, universitários, com bastante tempo livre, numa cidade quente, com piscina, viajando, porque não estão no lugar ali que eles normalmente moram. Ah, agora eu entendi! Obviamente começaram a acontecer com uma certa frequência algumas festas. Então esse rolê que antes era só para poder treinar e começar a temporada ali de competições bem no esquema, bem preparados, começou também a ser uma viagem que a galera ia pensando nas festas, pensando no tempo livre que eles iam ter lá na Flórida. Essa história teve um ponto de virada quando um professor chamado Glendon Swarthout decidiu que ele ia junto com a equipe dele, né, com a equipe da faculdade na qual ele dava aula, lá para Fort Lauderdale para poder entender o que acontecia ali, por que os alunos estavam tão animados de sempre fazer essa viagem. Ele ficou apavorado com o comportamento dos universitários, com a quantidade de festas que eles faziam e decidiu escrever um livro a respeito dessa cultura que estava se formando ali na região da Flórida e que pouca gente sabia, né? Quem realmente sabia o que acontecia ali eram os alunos que iam para lá, né? Os universitários que iam para lá e participavam das festas. O nome do livro que o Glendon lançou chamava Where the Boys Are, que traduzindo é Aonde Estão os Meninos? E esse livro fez tanto sucesso que a MGM, lá na década de 60, decidiu lançar um filme desse livro. E aí foi que a coisa começou realmente a mudar. Porque nesse momento em que o filme saiu, virou um grande sucesso e muita gente nos Estados Unidos descobriu o que estava acontecendo ali nessa região e começou a ver essa possibilidade de ressignificar esse feriado, que até o momento era só um feriado comum, como um momento para curtir daquela forma, fazer festas, encontrar com os amigos, fazer uma coisa a mais do que estava sendo feita naquele feriado, as pessoas começaram
começaram a pensar, pô, pode ser uma boa ideia. E aí, né, alvoroçou ali os jovens dos Estados Unidos na década de 60. E só para vocês terem uma ideia, a média de estudantes que iam para a região da Flórida no período lá da década de 40, década de 30, que foi quando começou realmente esse movimento, eram cerca de 25 mil estudantes que iam para a Flórida nesse período fazer esses treinamentos. Na década de 80, esse número tinha subido para 350 mil estudantes indo para a Flórida nesse mesmo período, agora não mais só pela questão de treinar na piscina, né? A galera tava indo lá realmente fazer as festas. Aconteceu que a galera de Fort Lauderdale não gostou muito dessa repercussão e não gostou muito do que estava virando ali a região, e eles simplesmente proibiram qualquer universitário de entrar na cidade nesse período. Então não aconteciam mais essas festas em Fort Lauderdale. Já que eles fecharam as portas para os universitários, mas isso claramente era um mercado que poderia dar muito dinheiro, outras cidades ali na região começaram a abrir suas portas e oferecer essas festas para o Spring Break que estava antes sendo feito lá em Fort Lauderdale. Com o tempo, e aí nas décadas seguintes, várias outras regiões nos Estados Unidos que estavam com um clima propício, né, para fazer o tipo de festa que era feito lá na Flórida nesse período do ano, começaram a abrir suas portas e a cultura foi se espalhando pelos Estados Unidos. Então não, o que vocês veem nos filmes não está totalmente errado. Existem sim muitas e muitas festas como essas que a gente vê em filme, que a gente vê em série, com grandes piscinas, a galera muitas vezes bebendo, tem gente que não bebe, mas tem gente que bebe, e são festas que às vezes duram aí uma semana. Tem muita gente que aluga realmente cabanas e quartos nesses lugares que estão tendo as festas do Spring Break e ficam lá com unicamente esse propósito durante 5, 6, 7 dias. Mas aí se você está se perguntando, tá, Felipe, eu tô nos Estados Unidos, chegou o período do Spring Break, eu vou precisar ir para uma festa dessa, vai começar a acontecer essas festas no meu condomínio, no lugar onde eu tô? Não necessariamente. Tem muita gente que opta por passar o Spring Break, às vezes visitando a família, tem gente que opta por encontrar com os amigos, tem gente que aluga algum lugar mais isolado da cidade para poder ficar quietinho e fazer justamente o oposto do que culturalmente as pessoas esperam que seja feito no Spring Break. Tem gente que prefere ficar em casa, lendo, vendo filme. Então, assim, no final das contas, o Spring Break nada mais é do que um recesso escolar e que você pode usar ele da forma que você preferir, da forma que fizer mais sentido para você. Mas é inegável que, de fato, esse é o único recesso escolar lá nos Estados Unidos onde você encontra nessas proporções e nessa frequência essas festas acontecendo. Essa cultura realmente dominou bastante o país e dominou alguns países ali próximos também. Tem alguns lugares como Cancún, algumas cidades na Jamaica também, que promovem festas de Spring Break para estadunidenses. Então as pessoas viajam durante essa semana para outros países para curtir o Spring Break em outros países. Então não se resume só aos Estados Unidos, mas também vale a gente lembrar que a faculdade lá nos Estados Unidos é um pouquinho cara. Então também tem muita gente que é estudante lá e que não tem dinheiro para viajar nesse período e prefere ficar em casa sem gastar tanto, mais quietinho ali com os amigos que já moram perto dele. E você, já passou algum Spring Break lá nos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo pra gente saber como é que foi a sua experiência. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui embaixo. Lembrando que as redes sociais e o site da Punkfy estão aqui na descrição. E também não esquece de ativar o sininho aqui do canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.